Olá, boa noite, sejam bem-vindos para mais um Evangelho com a análise das cartas psicografadas. Lembrando que, neste momento, eu gostaria que você mentalizasse o Mestre Jesus para que você possa mentalizar aqueles irmãos que estão necessitando de prece, os irmãos que estão nos hospitais, aqueles que passaram por uma cirurgia, aqueles que passaram por qualquer procedimento ou aqueles que estão acamados em casa. Também para os necessitados, aflitos, para que possamos consolar o coração dessas criaturas por meio do amor, por meio do Evangelho. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, vamos pedir permissão aos mensageiros de luz, vamos convidar toda a nossa equipe espiritual para estar conosco, para que nesse momento nós possamos ajudar muitos irmãos do outro lado da vida para o tratamento que cada um necessitar. Que Deus nos proteja. Então, boa noite, Valéria, aqui conosco na nosso Evangelho. Seja bem-vinda. Hoje nós vamos começar falando um pouco sobre o Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho, ele abre portas que ainda carece de girar a chave, pois sem a permissão não encontramos respostas para a infinidade de perguntas que a gente ao longo do tempo vai fazendo, né? Para Jesus, para Deus, para os espíritos amigos, para todas essas pessoas. Então a resposta muitas vezes ela é encontrada, né, dentro do seu coração. Até mesmo aí quando você está meditando, quando você está em prece, você ouve aquela voz lá no interior trazendo as informações por meio da intuição e você entende esse recado. Na vida, as nossas escolhas são mecanismos importantes para guiarmos a caminhada rumo à reforma interior. Nós precisamos começar ali do começo, como? Reformando o nosso interior por meio da reforma íntima. E essa reforma íntima, ela começa no berço. Por quê? As atitudes, o comportamento da nossa família é aquela história. Casa de pai, escola de filho. É igual, tá? Essa é a reforma íntima diária. Por quê? Porque as atitudes, o comportamento do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, eu vou seguindo a mesma cartilha, tá? Mas chega um determinado momento que você precisa... É a melhora. O caminho é melhorar. E se você não melhorar, você não vai crescer. Você não vai evoluir nem materialmente, nem espiritualmente. Por quê? Você vai ficar naquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vi o meu pai fazendo assim e eu não vou mudar, tá? Então, ainda tem muita gente que pensa assim, tá? E que ele continua. Rumo à reforma interior. Sem ela, não doamos e nem recebemos o amor que almejamos. Ontem eu falei aqui na nossa reflexão sobre o Evangelho que o amor é a melhor oração que existe. É o amor. Então, quando você ama as pessoas, quando você ama alguém, quando você ama aquele irmão, né, que está do seu lado, mesmo passando pelas dificuldades, né, você entende que a oração maior que você tem dentro do seu coração é o amor que você pode doar. E à medida que você vai doando, a proporção que vai sendo doado, você vai recebendo. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, os misericordiosos, nessa leitura aqui, são muitas lições que vêm com perguntas e respostas. E essas perguntas e respostas nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que às vezes, né, nós temos preguiça de ler, nós temos vergonha de dizer que compramos um evangelho. Também temos receio de falar para as pessoas que a gente frequenta uma casa espírita, porque muita gente, né, ainda tem aquele tabu, né, aquele medo de falar para as pessoas que frequenta uma casa espírita, que assiste palestra, que toma passe, que faz orientação. Por quê? Porque a maioria das pessoas, quando você conversa, que ainda não é esclarecido e não tem esse entendimento, ele fala que aquilo é coisa do demônio, né? É feitiçaria,
A dificuldade é enorme, gente. Mas se você acredita, se você está ali e se sente bem, continue. Qualquer religião que você buscar, você vai se dar bem se você tiver assiduidade. Se você entender que Deus é o Pai da humanidade, que a misericórdia existe para com todos os seus filhos, então você não vai encontrar nenhuma dificuldade de frequentar qualquer ambiente. Desde que você se sinta bem, tenha afinidade com aquele local, com as pessoas, tenha simpatia por aquela leitura, até mesmo pelas atitudes e o comportamento que é exercitado lá dentro. Então, tudo isso tem algo dentro de você que lhe chamou a atenção para que você pudesse continuar por lá, não é verdade? Então, aqui na primeira pergunta do Evangelho, né, capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, existe aqui 3 perguntas nessa leitura. E é uma pergunta, né, respondida por São Luís. Veja bem, São Luís, né, um espírito de luz, né, todo mundo conhece como sendo um santo. E nesse momento você lembra, olha quando foi realizada essa pergunta e essa resposta. 1860 em Paris, tá? Tá aqui no Evangelho. É permitido repreender os outros? Muita gente pensa que essa repreensão, muitas vezes, né, tem momento que ela é necessária. Às vezes a pessoa está falando demais, às vezes aquela pessoa está julgando o outro. Então não custa nada você cortar, né, aquela reflexão daquela pessoa para que ela não enverede, né, não vai mais profundo e até mesmo, né, dissimulando o ódio, a discórdia, né, usando da maledicência. E nesse momento, veja bem o que diz essa pergunta e essa resposta. No item 19, a pergunta é a seguinte: se considerarmos que ninguém é perfeito, significa que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Veja bem, nós não somos espíritos perfeitos, somos imperfeitos. Estamos na Terra para aprender, para nos melhorarmos, para crescermos como espíritos imortais, imperfeitos que somos. Então, nós temos que buscar na nossa reforma interior essa melhora. E aqui ele responde: certamente que não. Entendeu? Certamente não. Por quê? Uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos e principalmente para aqueles cuja proteção vos está confiada. Então, às vezes aquele irmão, digamos, vou dar um exemplo aqui, né? O padre, o bispo, né? O papa, esses irmãos, foi confiado em suas mãos, tá? Uma grande responsabilidade. Então, as atitudes, o comportamento, tudo que ele praticar será como espelho para os seus seguidores, né? Para as pessoas que seguem aquela doutrina, aquela religião, né? Aquela reflexão diária. E aqui eu vou complementar essa leitura, porque hoje eu fui ao parque, né? Fazer minha caminhada matinal. Todos os dias eu faço minha caminhada. Eu tô indo bem cedinho, 6h30, 7h, eu já tô no parque caminhando. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei lá, tinha um casal, né? Assim, sentado na grama, né? E naquele momento ele tocava violão e a moça estava de frente para ele, assim, meditando naquela posição de meditação. E ele tocando aquele violão, refletindo, assim, bem... Não estava cantando, ele só estava... Né, era só solo, né? Só aquela musiquinha orquestrada ali e a moça meditando. Deveria ser a esposa dele, né? Eu vi de longe, assim, fiquei observando, achei interessante. Me chamou a atenção, né? Essa questão de repreender as pessoas, a gente estuda muito o Evangelho e é bom a gente parar para analisar esse tipo de situação. E aí tinha uma cadeira de massagem do Quick, né? Então é claro que ali ele estava mostrando que ele faz aquele trabalho também, além da meditação, ele faz aquele trabalho. Porque no parque aqui tem muitos professores que dão aula. E aí o que aconteceu? Ora é de dança, ora é aeróbica, ora é de exercício físico. Então lá tem vários professores, né? E aí eu sentei na mesa, lá onde eu faço as gravações pela manhã, depois que eu termino a minha caminhada, eu sento, vou meditar também, vou fazer minhas gravações. E eu fiquei observando, me chamou a atenção, algo me chamou a atenção daquilo, né?
E aí, quando eu caminhei, que eu dei uma outra volta, que eu sentei, quando eu retornei, os dois já não o rapaz já não estava mais tocando violão e estavam, né, fazendo aqueles exercícios, né, virando de um lado para outro, naquela calmaria, sabe? Então, veja bem, enquanto você está fazendo aquele exercício, onde eu quero chegar com isso? Eu quero falar para você que vai assistir essa live mais tarde lá no canal no YouTube, porque eu estou compartilhando também as lives lá. O que vai acontecer? Você também pode prestar atenção, porque naquele momento que ele estava tocando e ela meditando, ela estava recebendo instruções do mentor espiritual dela. Se ela não for espírito, ou se ela for, geralmente essas pessoas são espiritualistas, sentiu a presença ali do anjo amigo, do guia protetor, né? Até mesmo recebeu instruções durante aquele exercício. É isso que eu quero deixar aqui para você. Então, não deixe de buscar essa oportunidade de fazer uma caminhada cedinho no parque ou no final da tarde. Abrace as árvores, né? Ora, você precisa tirar o seu tênis, caminhe pisando na grama para deixar aquela energia. Muitas vezes você está com aquela energia pesada no seu corpo e você pisando no chão, com os pés no chão, você vai aterrando aquela energia que você está carregando no seu corpo para a Mãe Terra, para que ela possa te ajudar e absorver aquelas energias pesadas que você está, né, transmitindo naquele momento. Então, isso é fundamental para que você melhore também. E quando você abraçar uma árvore, também você vai deixando aquela energia, né? Que muitas vezes você levou da sua casa, você trouxe do seu trabalho e que talvez não estava lhe fazendo bem, né? Entendeu? Então, agora há pouco, eu conversando com a minha filha, ela falando, maninha, um participante do Big Brother desistiu, tocou lá o sino e desistiu. Porque ele estava tendo crise de ansiedade, ele disse que não estava aguentando mais ficar dentro daquela casa trancado. Então, veja bem, é dessa maneira que muitas pessoas às vezes sentem. Mesmo se ela estiver numa casa, que ela pode sair e tudo, mas tem gente que se sente daquela maneira. Por quê? Porque a pessoa muitas vezes tem dificuldade de fazer amizade, tem dificuldade de dialogar com as pessoas, de desabafar com outras, tem dificuldade até mesmo de ligar para uma pessoa para conversar. Porque hoje também você tem que ter cuidado, né? Quando você ligar para alguém ou mandar uma mensagem, para não estar produzindo provas contra você. Tem que ter esse cuidado também. E aqui, continuando a leitura, veja bem, olha que eu já dei 2 exemplos hoje, né? Ele diz assim, mas isso é uma razão para o fazerdes com moderação, tá, gente? Essa repreensão a gente faz com moderação. Então, no momento que aquela pessoa desabafou comigo, eu não estava bem, hoje eu não passei bem em casa, eu estava me sentindo sufocada, eu estava até mesmo, assim, com aqueles pensamentos ruins, né? Mas, por quê? Às vezes eu tô ali assistindo só aquelas coisas ruins, aquelas notícias que não são boas, e tenho preguiça de fazer uma caminhada, né? Então eu dou mais importância, né, o dispositivo do telefone ali, do que a minha caminhada. Então, se você vai fazer uma caminhada, você vai recebendo instruções. Eu sempre falo aqui dos meus desdobramentos, que você, quando tiver as minhas obras em mãos, eu conto vários desdobramentos que eu faço. Então, o desdobramento que é feito durante a noite, né, com a espiritualidade, enquanto eu estou caminhando no parque, a equipe espiritual chega e me traz todo o conteúdo vivenciado lá para que eu possa escrever. Então, quando você está ali no meio da natureza, fazendo a caminhada, você está com o pensamento naquele ambiente. E é esse o momento que você recebe essas instruções. Então, por isso, é importante essa questão de repreender o outro. Às vezes eu só quero falar, não quero ouvir, né? E é muito mais importante você ouvir mais e falar menos, não é verdade? Então, vamos continuar a lição. No primeiro momento, é um dever que a caridade manda realizar com todos os cuidados possíveis. Então, eu tenho que ter todo o cuidado para chamar a atenção da pessoa, porque às vezes quando ela chega até a minha pessoa, ela está ali muitas vezes blindada, né? Sem querer desabafar, sem querer transmitir, né? Aquela fala que ela precisa muitas vezes ter aquele alívio, né? Sentir mais leve, sentir mais confiante,
mais amorosa, né? Mais paciente. Então hoje a gente encontra muita gente com pressa. Pessoas andam com pressa em tudo, até na hora do almoço. Você faz a alimentação que você vai ingerindo, você não sente o sabor da alimentação, entendeu? Então nesse momento é importante você, né, tirar um tempo, o horário do almoço, horário do café da manhã, horário do jantar. Por exemplo, hoje, né, o meu jantar foi às 18 horas, porque eu sempre faço um lanche mais cedo. Eu acabei fazendo uns sequilhos, né? Fiz lá uns biscoitinhos, porque eu tomo café sem açúcar. Então, os biscoitinhos doce, né? Ele melhora você tomar o café sem açúcar ou sem adoçante. Então, essa foi a minha escolha, a minha sugestão, para você aprender a fazer uma comida natural. Vamos sair ali daqueles produtos industrializados e você vai fazer aquilo com amor. Enquanto você está amassando a massa ali para fazer aquele biscoitinho, você está colocando amor, você está colocando toda a sua delicadeza, né? Toda a sua paciência. E quando você estiver degustando, você vai sentir a diferença. É a mesma coisa quando você vai no mercado, que você encontra aquela prateleira de produtos orgânicos, né? Então você diz, nossa, eu vou comprar aquele alface que eu adorei, um alface delicioso, aquele tomate que foi colhido sem agrotóxicos. Então assim, você vai escolhendo, né, essas verduras sadias para fazer uma boa alimentação. Mas se você adquirir tudo isso e não tiver paciência, no momento que você for fazer a sua mastigação para sentir o sabor do alimento, é a mesma coisa de você estar engolindo bagaço, entendeu? Ali não vai fazer efeito, vai te ajudar, você vai encher a barriga, vai sentir saciado, mas ao mesmo tempo você não sentiu o sabor do alimento. Então isso é importante, tá, gente? E aqui uma outra pergunta. Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, mas que não as divulguemos? Mesmo que não as divulguemos? Verdade. Olha, gente, a gente só olha o defeito do outro, né? A gente não olha para o nosso. Você erra, você comete várias falhas, né? Mas não aceita que o outro fale que você está errado para que você conserte aquela atitude, aquele comportamento que você teve no local, né? Até no momento inadequado. E essa repreensão serve para isso. Você percebe e observa o defeito de todas as pessoas. Mas você é um ser perfeito. Não é bem assim. Então nós temos que mudar. Veja bem a resposta que ele deu. Tudo depende da intenção. Pronto. Aí a resposta. Se a minha intenção é para o bem, aquela pessoa talvez mais tarde vai me agradecer. Mas para chamar a atenção dessa pessoa, eu tive todo o cuidado. Eu tirei ela daquele meio, daquelas pessoas. Por quê? Porque alguém poderia observar eu chamando a atenção daquela pessoa e talvez não cair bem naquele momento. Então, eu posso não chamar atenção naquele momento. Mas numa outra oportunidade eu posso marcar um café, eu posso sair com essa pessoa, se for um amigo, uma pessoa que eu goste muito, né? E aí, o que acontece? Eu vou chamar a atenção, olha, aquele dia que você estava naquele ambiente, né? Você fez algo que não foi bom, né? Todo mundo ficou olhando a sua atitude, seu comportamento. Eu vou dar um exemplo aqui bem grosseiro, tá, gente? Às vezes você chega num aniversário, ou num casamento, ou numa festa qualquer, ou em qualquer comemoração, uma confraternização, e lá chegando, né, tá todo mundo bem, todo mundo alegre, feliz, e você começa a beber. As pessoas não lhe conheciam, não sabiam que você bebia. E daí a pouco você bebe, começa a trocar as pernas, começa a fazer coisas indevidas, né? E aí, o que acontece? No dia seguinte, aí eu gosto muito de você, eu vou conversar com você, falar sobre o que aconteceu, e você vai dizer, nossa, eu não me lembro de nada. Como se você vai lembrar? Se você estava fora de si, digamos assim, sob o efeito do álcool, né? Então, por isso, é importante essa questão da repreensão. E aqui, eu vou ler um trechinho aqui de uma leitura que eu gosto demais. Está no livro da Zíbia Gasparetto,
eles voltaram, né? Aqui, num dos trechos, ela diz assim: quando todas as portas se fecharam, quando tudo quanto você acreditava ruiu, quando não confia em mais ninguém e sente que só pode contar consigo mesmo, só a fé na espiritualidade pode renovar sua confiança na vida e fazer com que você reaja. Então chega um momento da nossa vida que acontece isso. Todas as portas se fecharam para você. Por quê? Pode ter sido por meio dessa repreensão, desse comportamento inadequado, dessas atitudes impensadas, né? Então a gente tem que pensar muito antes de conversar com o outro. E isso serve também, pessoal, para a questão mediúnica. O médium, ele precisa ter equilíbrio, conhecimento, confiança e responsabilidade. E tem uma palavrinha pequenininha que ele precisa fazer uso dela constantemente, que é o quê? O filtro. Ele tem que ter filtro. Mas por que, Nancy? É porque a pessoa às vezes fala demais, fala o que não deve. E daí, quando ele vem se arrepender, é tarde. Então isso também faz parte dessa nossa reflexão de hoje. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque a misericórdia de Deus existe. Nós estamos aqui para divulgar o Evangelho. Estamos aqui, contrita a Deus, refletindo sobre as mensagens ditadas pelos espíritos que um dia na Terra foram homens, passaram pelo planeta de provas e expiações, e ao chegar do outro lado da vida, ajudaram na compilação das obras basilares do Espiritismo. Veja que interessante. Então, as cartas que eu leio, as cartas que eu faço análise, essas cartas, meus irmãos, são ditadas pelos homens que um dia estiveram na Terra, que são os familiares, que buscam a nossa sintonia em busca de uma carta psicografada. E essa carta, né, todos conhecem como sendo cartas que consolam muitos corações aqui na Terra. Então, nesse momento, eu chamo a sua atenção para falar um pouco sobre o meu trabalho. Hoje nós estamos aqui refletindo sobre o Evangelho e eu deixo como sugestão para você ler o capítulo inteiro, o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Na verdade, a gente tem um tempo limitado e eu leio apenas aquilo que a gente precisa para transmitir para você. É o começo da leitura. Em casa você vai realizar essa leitura completa, né? Então, nesse momento, eu chamo a sua atenção para falar sobre o meu trabalho. O meu trabalho, para quem já me conhece, né? Eu me chamo Nancy Souza, tenho o meu canal no YouTube. Eu queria que vocês buscassem, né? Meu canal no YouTube. Meu canal no YouTube está aí para que vocês possam acessar e assistir, né? Quantas vezes necessário, quantas vezes você quiser assistir as lives, os vídeos. Tem muita informação sobre mediunidade, sobre o espiritismo, né? Sobre as cartas psicografadas, sobre todo o meu trabalho. Quero deixar bem claro aqui que o meu trabalho é totalmente gratuito, tá, gente? Gratuito. Dai de graça o que de graça recebeste. A única coisa, né, vendida, digamos assim, do meu trabalho são os livros que eu psicografo e que eu publico de forma independente. Os meus artesanatos que eu faço, que está na minha lojinha e no Instagram, que são vendidos para pessoas de todo o Brasil que compram, que adquirem. Então lá tem os meus livros, lá tem os crochês, lá tem vários produtos que eu vendo também. Tem um sebinho de livros usados, né? Então isso daí realmente é para fomentar a obra, para que eu possa seguir adiante, porque a gente tem também despesa, né? Mas o meu trabalho mediúnico, ele é gratuito. As cartas consoladoras, o telefone toca de lá para cá. Você só me procura quando o seu ente querido está em busca de alguém para transmitir um recado para sua família. Você não chega de forma alguma aqui no meu canal por acaso. Então eu quero deixar esse esclarecimento. Quero falar também que eu não tenho vínculo com nenhuma casa espírita. O meu trabalho é totalmente online, com exceção do encontro no Abacateiro.
O encontro no abacateiro foi um pedido do Chico Xavier, que me preparou para fazer esse trabalho embaixo das árvores, porque eu não tenho centro espírita. Então, meu centro espírita é debaixo de uma árvore. Onde eu chego, eu escrevo. Mas é tudo planejado, programado, nos horários estabelecidos, preparado por uma equipe espiritual responsável que cuida da minha tarefa. Então, se você chegou aqui agora, quando você estiver assistindo esse vídeo, eu estou deixando bem claro como acontece o meu trabalho, tá? Queria falar aqui para vocês, tá? Que o retorno das cartas, das novas cartas, as cartas de 2023, vai acontecer no dia 6 de março no meu canal no YouTube, tá? Meu canal no YouTube, vamos acontecer a primeira live ao vivo para ler cartas novas, tá? Assim que eu terminar todas as minhas lives aqui no Instagram, lembrando que eu tenho outros Instagram, outras contas aí, tá? Mas essa daqui, gente, é exclusiva para psicografia. Mas não deixe de seguir as outras, porque nas outras eu faço a divulgação da minha agenda. Porque às vezes você não está nessa, está na outra e de repente você vem para cá também, tá bom? Então divulgue o nosso canal, a nossa página aqui, para que mais pessoas possam nos seguir, nos procurar para conhecer esse trabalho, tá? Não deixe de assistir as playlists aí no canal. Nós temos uma quantidade enorme de playlists dos evangelhos, né? Para destravar a mediunidade. Às vezes você tem muitos problemas na sua mediunidade, tem muitos vídeos aí, contando as minhas experiências também. Vale a pena você assistir. Temos também uma infinidade de variedade no meu canal, receita, né? Bazar que eu faço, eu sempre faço bazar. Inclusive agora eu estou fazendo bazar para imprimir novos livros e eu quero contar com o apoio de vocês também, tá? Já já eu vou falar sobre esse apoio. Quem tiver interesse em adquirir os nossos livros, tem o meu livro Autobiografia e tem também o Relatos e Experiências, né? Que eu conto as minhas experiências, como aconteceu a minha capacitação com os benfeitores. E é nessa hora que eu chamo a sua atenção para que você possa adquirir as nossas obras com frete grátis. Você vai receber no conforto do seu lar e vai estar nos ajudando, né? Ajudando aí a nossa obra. Eu gostaria de também falar um pouco sobre uma nova rede social que eu acabei de abrir agora, que foi o TikTok, tá, gente? Lá no TikTok eu vou estar postando também só coisa da psicografia. Lá é canal da psicografia Nancy Souza, tá? Canal da psicografia no TikTok, somente de vídeos sobre a psicografia e sobre a pintura única, tá? É só para isso, só para divulgar o nosso canal lá. Certo? Então segue a gente lá também no TikTok, tá? No Facebook nós temos uma página Famílias em Luto, onde eu compartilho tudo do Instagram para esta página, tá? Onde eu divulgo também para várias pessoas, além do meu perfil que eu tenho lá no Facebook, ok? E no YouTube temos o canal da Nancy, né? Que eu coloquei inicialmente canal da psicografia, mas depois eu mudei para o canal da Nancy, porque nós temos uma variedade de produtos, não somente a psicografia, e eu não queria abrir vários canais no YouTube. É só esse mesmo, tá? Então eu mudei o canal da Nancy e vocês vão encontrar tudo que vocês precisarem, né? De informações sobre sobre o meu trabalho lá no canal, tá? Então, nesse momento, eu vou pedir aqui a ajuda de vocês, porque não importa a quantidade de pessoas que estejam assistindo. Tem a Valéria, tem a Tânia, né? Tem uma outra pessoa aqui que não deu para ver aqui o nome, mas sejam bem-vindos, tá, gente? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Deixa eu chegar aqui para frente aqui. Só um minutinho, eu mexi aqui. Ixi, Maria. Beleza, consertei. Então, sejam bem-vindos mais tarde, você que está assistindo aí o nosso canal. Eu queria falar aqui para... Tem seguidores aí, né? Que me encontraram na minha página, agora nessa página nova. Porque essa página nova, gente, eu tô seguindo todos os centros espíritas, onde eu acho um centro espírita aqui do Brasil ou do exterior, eu estou seguindo. Por quê? Para que eles encontrem a nossa página, para conhecer o nosso trabalho, tá? E aí, o que que acontece? Tem uma seguidora aí, né, que pediu, que queria conversar comigo aqui em Brasília e tal. Gente, eu não tenho casa espírita para atender as pessoas, tá? Porém, no dia do abacateiro, no encontro no abacateiro, eu tenho prazer de conversar com as pessoas. No dia do encontro no abacateiro. Lá no parque,
eu posso conversar com você, né? Veja se você chega no dia do encontro no Abacateiro, que daí a gente pode conversar. Normal, eu converso, eu não deixo ninguém sair sem ser atendido. Eu dou atenção para todas as pessoas, tanto nas redes sociais, como presencialmente lá no Abacateiro, tá? Eu não sei se mais na frente a gente está querendo arrumar uma sala, não sei. Quem sabe é Deus, tá? Então, por enquanto, a gente está fazendo o trabalho online e os nossos encontros no Abacateiro. Tá de bom tamanho por enquanto, tá, gente? Então, vamos lá. Hoje, eu não vou fazer análise de nenhuma carta. Mas, assim que terminar o carnaval, aqui no Instagram eu vou estar fazendo sempre, eu vou estabelecer um dia ou dois para fazer uma live somente de análise de cartas, tá? Aqui eu faço análise, a carta 9 eu leio lá no canal, tá? Eu vou gravar o vídeo e postar no canal. E aqui eu vou estar fazendo a análise das cartas. Porém, hoje eu não vou analisar as cartas, que é o nosso último encontro, né? Da maratona de evangelho que eu estou fazendo aqui no Instagram para inaugurar mais esse espaço dedicado à psicografia. Eu vou recados, né? Recados novos que eu recebi na minha sintonia, esses 3 últimos dias que eu estou fazendo o evangelho. E vou transmitir hoje uma notícia fresquinha para as pessoas que vão receber carta no dia 6, tá? No dia 6. Pessoal, eu vou passar aqui e vou deixar por último o nosso novo projeto, tá? Vou deixar por último o nosso novo projeto, tá? Então, eu queria deixar aqui registrado nessa live de hoje que a dona Terezinha, a mãe da Juliana Isídio, mãe do João, do seu pai, de todos os seus irmãos, ela está bem, muito feliz, e eu estou preparando uma cartinha dela para ser lida no dia 6, aqui, né, no nosso canal no YouTube. A dona Terezinha nos conta, gente, que durante o Natal e o Ano Novo, ela não saía da igreja fazendo as novenas, junto com a comunidade que ela frequentou quando na terra esteve. E aí, vai continuar, Valéria, vai continuar o evangelho. A gente lê um trechinho do evangelho menor, faz uma reflexão rápida e começa, né, a análise das cartas. O objetivo aqui é falar sobre a análise das cartas com a luz do evangelho. Então, o que que acontece? A dona Terezinha nos conta que todos os dias ela visitava os filhos dela. Todos os dias ela ia para a igreja ajudar a fazer as novenas. E que estava muito feliz em poder ter recebido também a permissão de ajudar outras mães que não sabiam orar. E ela está ensinando, né? Ajudando a divulgar as preces, as orações que ela aprendeu aqui na terra. Então, nesse momento aqui, a gente vai refletir o quanto o espírito, quando ele melhora, quando ele está bem, ele traz as informações necessárias. E aqui a dona Terezinha nos traz uma riqueza de detalhes, né, que eu ainda estou escrevendo para dia 6 de março. Eu vou estar lendo a carta da dona Terezinha, né? Boa noite, Angelita. E aí, ela traz várias informações. Ela está aqui ao meu lado nesse momento, muito feliz, né? Diz que abraçou todos os filhos, os netos, o esposo, né? Passeou pela sua casa, observou tudo que ela deixou, as coisas. E que estava muito feliz em poder ter feito esse passeio com uma equipe maravilhosa da igreja. Gente, não importa a sua religião. Importante é você ter fé e acreditar. Parabéns, Juliana e todos os seus irmãos, que em breve vocês vão estar recebendo a cartinha dela, da dona Terezinha. Próximo a receber a carta vai ser o Pedro, né? O Pedro, a Terezinha, aliás, a Juliana é daqui de Brasília.
O Pedro e a mãe dele, Joelma, eles moram em Abadiânia. Abadiânia aqui em Goiás. Eles já vieram uma vez no abacateiro e eu pintei um quadro para cada filho, a pedido do Lúcio, que é pai, né, dos filhos dela, o esposo da Joelma. Numa outra ocasião, ela veio sozinha, muito desesperada. E ela foi acolhida pela nossa equipe. E ela melhorou bastante, recebeu também um quadro pintado por ele. Quando eu pintei o quadro, ela disse, Nancy, essas flores que você pintou são flores nativas da nossa última viagem que fizemos juntas. Eram essas flores. E aí ele falou, fala para ela trazer todos os meus filhos, que eu quero pintar um quadro de girassol para cada filho colocar no quarto, porque é para deixar essa luz de pai, de irmão, de amigo, de espírito eterno lá no nosso cantinho. E assim ela fez. Numa outra ocasião, ela veio com toda a família, ainda trouxe mais outras pessoas que também receberam. Você estava, não foi, Valéria, nesse dia do abacateiro? Foi emocionante. Inclusive, hoje eu postei fotos desse encontro, né? Aí nas minhas redes sociais. Por quê? Porque eu estou muito feliz em poder transmitir esses recados e escrever essas cartas para dia 6. E hoje, como prova dessa minha renúncia, dessa minha dedicação a esse trabalho de caridade gratuito, né? Um quadro para cada filho. Eu estou hoje aqui muito feliz porque o meu aniversário é amanhã. E quem ganha o presente são vocês. Com todos esses recados que a espiritualidade está aqui trazendo e transmitindo para mim. Entendeu? São cartas que eu vou escrever ainda. E que eu estou recebendo agora aqui na minha sintonia, né? Que Jerônimo está trazendo para mim. Ainda não, Angelita, ainda não tem, né? E aqui, o que acontece nesse momento aqui? O Pedro e a Joelma vão vir para o primeiro abacateiro que vai acontecer, tá? Dia 5 de março. Coloca na sua agenda aí, Joelma e Pedro. Tá? Joelma e Pedro, coloca na sua agenda. Dia 5 de março, nós teremos o primeiro encontro no abacateiro de 2023. Eu vou estar soltando a minha nova agenda para que você possa colocar na sua agenda aí também, tá? Veja bem, o Lúcio vai escrever. O Lúcio está muito, mas muito feliz. Ele pede ao Pedro para ter fé, para confiar, que ele está sempre por perto. Chegou a hora dele retornar ao mundo espiritual. Assim como ele era espírita que entendeu muita coisa, a perturbação inicial foi enorme. Mas por quê? Porque ele ficou atormentado por causa da dificuldade que a família passaria daquele momento que ele não estava mais presente. Mas ele superou esses obstáculos, escreveu um dia no abacateiro para a irmã dele, e aonde eu peço aqui também que traga a irmã dele, porque a mãe dela vai escrever. A mãe dela desencarnou logo em seguida também. Jerônimo está me pedindo aqui para que a mãe dele, né, possa também enviar um recado para os irmãos, para a irmã, né, que sofre muito com a perda da mãe. Mas que a mãe recebeu a permissão de escrever um recado para a filha, ou talvez, quem sabe, uma pintura, não sei ainda, tá? É que Jerônimo está pedindo para me dar o recado. E para o Pedro sentir mais feliz. Meu filho, né? Que ele diz aqui, fala para o meu filho que eu estou muito feliz. Ele, com certeza, vai substituir esse amor como sendo o homem de bem, o homem da casa, para abraçar com fé junto com a sua querida mãezinha e seus irmãos. Pedro, o seu pai Lúcio, deixa para você um abraço, uma bênção tanto para você como para seus irmãos. E também para Joelma. Que ele disse, Joelma, que está fazendo de tudo que ele pode com a equipe espiritual, fortalecendo a sua fé, para você não desistir
da sua tarefa de mãe, de cuidadora, de batalhadora e de mulher que você sempre foi e será. A mãe dos filhos que ele deixou em seus braços. Tenho certeza que com esse recado você vai se sentir mais leve, mais confiante. E que Deus te proteja. Muito obrigada, Angelita, né? Exatamente. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estão me desejando aqui, né? Feliz aniversário. É amanhã, mas amanhã eu não estarei aqui. Estamos em plena festa de carnaval, mas eu agradeço tudo que vocês estão me transmitindo, tá? Vamos lá. Temos mais um recado aqui para uma mamãe. Essa mamãe, gente, ela me procurou num momento assim de muita, mas muita aflição. Eu pedi para ela orar, pedi para ela... até nem respondi ela logo, porque ela estava muito... com o coração muito debilitado. Ela estava assim... estava muito ferido. E eu pedi para ela que ela orasse, que a nossa equipe ia ajudá-la, ia orar muito por ela. O que aconteceu? A dona Helena, também moradora de Abadiânia, eu quero deixar aqui um recado do seu filho, João Gabriel. O João Gabriel está bem. Em breve ele vai escrever para a senhora. E se a senhora puder vir para o Abacateiro dia 5, eu vou escrever a carta que Jerônimo falou, que ele está sendo preparado para escrever se a senhora vier no Abacateiro, tá? Pessoal, o Abacateiro é um encontro presencial onde eu escrevo ao lado da pessoa que está ali. Se for permitido pela espiritualidade, na mesma hora eu escrevo a carta e entrego para a pessoa, tá? Então, dona Helena, o seu filho João Gabriel está bem, está muito feliz e pede, né, que a senhora tenha paz no seu coração, que apesar de tudo que aconteceu, né, ele já está bem melhor, continua, né, se adaptando ao mundo espiritual, porque não é fácil, ele era um jovem, mas ele deixa aqui hoje como recado, né, a pedido de Jerônimo, que está me transmitindo todos esses recados, um abraço, pede a sua bênção e pede paz em seu coração. E que em breve a senhora vai receber tudo aquilo que a senhora vem desejando. E que o choro que a senhora não aguenta quando lembra dele é quando a equipe espiritual leva ele para lhe visitar lá na sua casa. Porque faz parte do tratamento que ele vem recebendo. Que Deus te proteja e que a senhora receba com amor esse recado do seu filho amado, João Gabriel. E aqui tem mais uma cartinha, né? Na verdade, não é uma carta, é um recado, tá, gente? Eu já havia falado sobre esse recado que eu havia recebido, né? E aí, a Socorro, né? Ela sofreu um aborto espontâneo. E ela questionava demais, sentia uma culpa. E ela dizia, Nancy, essa culpa me mata, essa culpa me deixa muito, muito triste quando eu lembro. Porque era tudo que eu desejava naquele momento, era aquele filho, de repente um aborto espontâneo. E aí eu já falei numa outra ocasião, né, uma mensagem até que o Luiz Sérgio trouxe para ela, foi o Luiz Sérgio, conseguiu, né, encontrar esse espírito, levou para a colônia que ele trabalha, começou a preparar esse espírito, né? E aí ele vem contando essa história sobre, né, que não teve condições de nascer. E que ele passou o tempo necessário, o tempo permitido, né, que foi um bebê, que passou no seu ventre, para que você pudesse sentir, né, aquele calor, aquela vontade de ser mãe e que depois você também teve um outro filho. Então, Socorro, sinta-se abraçada pela equipe do Luiz Sérgio, que continua cuidando desse bebê e quem sabe mais tarde, a gente não sabe, poderá vir numa outra existência por um familiar ou alguém muito próximo, a gente não sabe. O importante é que a gente está trazendo esse recado
e que você se sinta bem e cada vez melhor, tá? Então, esses foram os recados, né, de hoje. São recados que a gente traz para todos vocês. Obrigada, Denise, obrigada, Angelita. Pois é, gente, eu recebi essa noite esses recados. Eu pedi a Jerônimo que trouxesse, né, alguns espíritos que já estavam preparados para escrever, que estão se preparando para escrever dia 6, né? Dia 5 e dia 6, que dia 5 é no Abacateiro, dia 6 aqui, ao vivo. E daí ele trouxe esses nomes. Tem outros nomes que está sendo preparado, mas no momento ele não me trouxe, tá, gente? Então eu peço paciência a todos vocês, tá? Como diz o Chico, né? Dizia o nosso amigo Chico, o telefone toca de lá para cá. E quando ele toca, a gente está aqui para trabalhar para o bem e fazer a caridade com amor, tá? E aqui, para encerrar esse nosso encontro de hoje, eu vou ler uma mensagem, né? Essa mensagem é interessante. Eu recebi ela no dia 6 de fevereiro de 2020. Diz o seguinte: que a paz do Mestre Jesus envolva vossos corações neste local abençoado pelos Espíritos de luz. A caminhada é longa. Ninguém falou que seria fácil, mas consciente daquilo que estamos praticando com amor e responsabilidade, fazendo ao outro o que gostaríamos que nos fizesse, valeria a pena. Porque no final, sem sombra de dúvidas, o caminho a percorrer ficará mais leve. Então, nesse momento, a gente lembra que a espiritualidade, ela cuida de todos nós. Essa mensagem, ela pode ser para mim, pode ser para qualquer pessoa. Basta que você interprete de uma forma coletiva. Com amor, praticando a caridade, recebemos em abundância o amor que doamos. Com boa vontade e disciplina, nos permitimos ao aprimoramento e crescemos como espíritos eternos. Somos espíritos imperfeitos e precisamos ir em busca de evolução para que possamos aproveitar enquanto estamos na Terra, em busca de quitar os débitos contraídos em existências anteriores. Se soubermos aproveitar este momento, quitamos devagarzinho, conforme vamos caminhando. Deus tem conhecimento de todas as nossas necessidades. Ele sabe que precisamos, em nosso dia a dia, no planeta Terra, dos bens materiais, para vivermos conforme o nosso trabalho. Sem pressa, vamos adquirindo tudo o que precisamos, para viver com dignidade, sem que tenhamos que viver em desespero, em busca de juntar tesouros na terra, para mais tarde não ter condições de desfrutá-las. Ficará frustrado sem que venha usufruí-las daquilo que tanto lutou. E ao se despedir dos irmãos na terra, no momento do chamado de Jesus, ficará eternamente atormentado. Tudo o que passamos na terra existe uma razão. Prova disso são as dificuldades que encontramos e vencemos. Às vezes, mergulhamos profundamente no fundo do poço. Mas Jesus, por meio da sua intercessão, nos socorre, enviando os espíritos benfeitores para nos proteger. Para nos proteger, fortalecendo a nossa fé, e com a sua bondade nos envia os mecanismos para nos ajudar a sair desse poço, às vezes profundo, sem que tenhamos forças, mas recebendo o amparo divino. Não duvide da misericórdia de Deus. Ela está em toda parte para socorrer todos que necessitam. Que sejamos tolerantes,
pacientes e amorosos com aqueles que se encontram fragilizados. O amor é a ferramenta adequada para se dirigir àquele que passa pelas aflições causadas pela perda de um irmão, um amigo, um familiar que deixou a terra. Conforme o seu entendimento e aceitação, o sofrimento se estende, tomando conta do seu corpo, transformando-o em enfermidade. Dores e angústias fazem parte das aflições daqueles que guardam mágoas, desamor e a falta de perdão retidos em seu coração. O caminho fica pesado, as barreiras se manifestam, a melancolia se faz presente e a distância entre a alegria de viver fica cada dia mais comprometido. Não desanime. Os obstáculos não acabam na terra. Eles diminuem à medida que aceitamos a nossa tarefa edificante a serviço do bem. Amando e servindo, confiante em Jesus, será você o maior beneficiado. Terás a companhia dos benfeitores espirituais, os enviados de Deus, pelos caminhos que você desconhece. A sua sintonia para receber orientações como está recebendo neste momento que você acaba de transmitir esses recados para alívio no coração dessas famílias. Com a bênção de Deus, deixamos para todos vocês um grande abraço fraterno dessa equipe que nos assiste, nos ajuda a transmitir aos laços de famílias que não se desprenderam com o retorno do seu ente querido ao mundo espiritual. É por meio da comunicabilidade dos espíritos, desse intercâmbio entre a terra e o céu, que do lado de cá, um médium preparado, evangelizado, se transforma num instrumento para materializar as vozes do céu por meio de uma carta ditada pelos espíritos através da psicografia. Que Deus nos proteja, que os bons espíritos nos ajudem sempre. Deixo para todos vocês o meu abraço fraterno. Neste momento, eu preciso encerrar. Mas sem antes falar para vocês da nossa campanha. Amanhã é o meu aniversário. E como presente, meus irmãos, eu preciso fazer uma rifa. Eu preciso fazer uma rifa e conto com o apoio de vocês. Essa rifa eu vou estar postando aí no Telegram, nos grupos no WhatsApp, nas minhas redes sociais. Para que vocês possam contribuir com um valor simbólico lá, para me ajudar na impressão dos livros. Esse dinheiro arrecadado com essa rifa, com esse sorteio, o sorteio vai ser de três kits de livros. São livros conhecidos, são todos livros novos, um kit de livro meu, um kit de livro do Chico e um kit de livro do Dr. Bezerra. Então, são 3 kits que vão ser sorteados e eu preciso fazer esta campanha para poder imprimir os livros que estão prontos, tá, pessoal? Durante todos esses anos, né, que eu venho trabalhando com vocês, ficou pronto 10 livros. Tenho 10 livros prontos. Mas para isso, pessoal, eu tenho que começar a imprimir para divulgar a doutrina espírita, divulgar o meu trabalho com a equipe espiritual. E eu resolvi fazer uma rifa, né? Vou estar sempre fazendo rifa para vocês contribuírem com valor simbólico, né? Com apenas R$20, você vai concorrer aos livros, porque esse dinheiro vai servir de subsídio para que eu possa imprimir novos títulos, né? Novos livros, para vender mais barato para as pessoas que desejarem adquirir. Porque da forma que eu estou fazendo o meu trabalho, eu não dou conta. Todo o meu trabalho acontece, inclusive a publicação dos livros, de forma independente. Então,
eu estou imprimindo os livros sob demanda. E para você imprimir sob demanda, você imprime poucos títulos, poucas unidades. E ela fica mais cara. Tanto fica cara para imprimir, como para vender, assim, quando eles chegam aqui em minha mão. Então, por isso, eu vou precisar fazer alguns eventos, né? Eu já estou fazendo alguns bazares, né? Para arrecadar fundos para essa finalidade. E conto com o apoio de vocês, tá? Eu conto com o apoio de vocês para nos ajudar, né? Aí nessa rifa, para que vocês possam contribuir. Eu vou estar colocando o Pix, tá, pessoal? Eu abri a minha empresa, tá? Porque agora tem que ser tudo na base da empresa, quando a gente precisa de fazer um trabalho mais em conta, né? A pessoa jurídica, a gente tem um desconto maior, tá? E aí eu abri o MEI, tá? E vou estar colocando lá o meu CNPJ para que vocês possam me ajudar. Tenho certeza que o pessoal lá, tanto o pessoal do outro Instagram, lá do Facebook, como o pessoal do YouTube, eu vou estar gravando aí uma vinheta, né? Um convite para que eles possam nos ajudar, né? Nessa campanha agora. Então aqui eu encerro, né, essa maratona do Evangelho antes do Carnaval, e após o Carnaval a gente retorna novamente com o Evangelho e a análise das cartas, porém as cartas novas serão lidas lá no meu canal no YouTube. E aqui a gente vai refletir sobre o Evangelho sucintamente e analisando as cartas, que servem de aprendizado, de estudo e de evolução para todos nós aqui. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Que todas essas pessoas que receberam o recado hoje sejam acolhidas e amparadas por todos os seus familiares e abraçados nessa noite, quando estiverem no desprendimento do sono. Da minha parte, só tenho gratidão por tudo. Até o nosso próximo encontro. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir, obrigada por nos encontrar. E fiquem na paz do Mestre Jesus.